O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é conhecido por suas imagens impressionantes e alegóricas. Muitas vezes chamado de Livro da Revelação, ele apresenta profundas previsões sobre o fim do mundo, a justiça divina e o destino final da humanidade. Essas 10 profecias inquietantes descrevem cenas de conflitos celestiais, calamidades catastróficas e, por fim, o triunfo da justiça sobre o mal. Essas visões servem não apenas como alertas, mas também como sinais de esperança para os que permanecem firmes. Entre as visões mais marcantes do Apocalipse estão os 4 cavaleiros do Apocalipse. Cada cavaleiro monta um cavalo de cor diferente, branco, vermelho, preto e pálido, simbolizando forças poderosas que executam o julgamento divino sobre o mundo. Conforme descrito em Apocalipse 6:2-8, cada cavaleiro tem um papel simbólico distinto. O cavaleiro do cavalo branco representa a conquista, anunciando o início de guerras brutais e sangrentas que devastam nações e lançam a humanidade em um estado de desespero profundo. A espada que ele carrega simboliza a destruição e a agressão que caracterizam seu domínio. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, simboliza a guerra. À medida que avança, espalha a escassez e esgotamento de recursos. A fome domina o mundo, deixando milhões sofrendo com a miséria e a falta de esperança. A balança que ele segura é um lembrete sombrio das crescentes desigualdades e injustiças que agravam o sofrimento humano. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, personifica a peste e as doenças. Sua chegada anuncia epidemias mortais que devastam populações e deixam ruínas em seu rastro. A balança que ele carrega simboliza o avanço calculado, mas inevitável, da morte ao redor do mundo. O quarto cavaleiro, montado em um cavalo pálido, representa a morte. Sua chegada assustadora traz devastação generalizada, ceifando inúmeras vidas e sinalizando a desintegração da vida como a conhecemos. Esses cavaleiros vão além do simbolismo. Eles refletem os julgamentos divinos destinados a cair sobre a terra. Alguns podem se perguntar se crises globais recentes, como a pandemia de 2020, poderiam ser presságios desses personagens apocalípticos. 2. A Grande Tribulação. Este período é descrito como uma era de sofrimento sem precedentes que envolverá a humanidade nos tempos finais. Marcado por desastres, perseguições e dificuldades extraordinárias, esse tempo testará a determinação de todos que viverem nele. Como descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 21 e 22, Jesus alerta sobre esses tempos com clareza. Porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Mesmo em meio ao intenso sofrimento que caracteriza a grande tribulação, existe uma mensagem profunda de esperança para aqueles que permanecem firmes em sua devoção a Deus. Apocalipse 7,14 fala da redenção reservada aos fiéis. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Este versículo oferece a certeza de que a salvação e a redenção estão disponíveis para aqueles que mantêm sua fé em meio às adversidades. O conceito da grande tribulação não é apenas teórico. É uma realidade refletida nas experiências de cristãos perseguidos em todo o mundo hoje, cuja perseverança e fidelidade ecoam os desafios previstos nesse tempo profético de dificuldade. 3. As 7 taças da ira de Deus. As 7 taças simbolizam uma sequência de severos castigos divinos destinados a serem infligidos à humanidade nos tempos finais. Descritas no capítulo 16 do Apocalipse, essas taças são entregues a 7 anjos.
cada um encarregado de desencadear eventos desastrosos na Terra como parte da condenação definitiva de Deus contra o pecado e a maldade. A narrativa começa com uma proclamação poderosa. Então ouvi uma forte voz que vinha do templo dizendo aos 7 anjos: vão e derramem as taças da ira de Deus sobre a terra. Apocalipse 16:1. Cada taça provoca uma calamidade ou aflição distinta, aumentando em severidade e intensidade. A primeira taça causa chagas graves e malignas nos que têm a marca da besta e adoram sua imagem, servindo como um lembrete dos castigos por escolher o mal em vez da retidão. A segunda e terceira taças transformam os oceanos e rios em sangue, resultando na morte da vida marinha e na contaminação de todas as fontes de água. Essa transformação torna a vida quase insuportável para os humanos, levando à mortalidade em massa e ao desespero. A quarta taça intensifica o calor do Sol a níveis extremos, queimando o planeta e causando sofrimento intenso. As pessoas não encontram alívio do calor implacável, evidenciando um aspecto formidável da ira divina. A quinta taça lança uma escuridão profunda sobre o domínio da besta, representando a total decadência moral e espiritual das forças malignas. Essa escuridão gera tumulto, confusão e miséria entre os que estão alinhados com a besta. A sexta taça faz o rio Eufrates secar, abrindo caminho para os reis do Oriente se reunirem para a batalha colossal final em Armagedon. Esse elemento da profecia destaca a preparação calculada para o confronto definitivo entre as forças do bem e do mal. A sétima taça provoca trovões, relâmpagos, terremotos devastadores e enormes pedras de granizo. Esses fenômenos sacodem violentamente o núcleo da Terra, marcando o ápice do julgamento de Deus e anunciando o fim da era atual. Esses julgamentos divinos não são apenas aterrorizantes, eles também servem como advertências urgentes para a humanidade, incentivando o arrependimento e o retorno à comunhão divina antes que seja tarde demais. Cada taça ressalta as consequências do pecado e da rebeldia, revelando a extensão da indignação justa de Deus. No entanto, mesmo em meio a esses eventos assustadores, a esperança permanece. O Apocalipse assegura que aqueles que se voltarem para Deus e buscarem sua misericórdia poderão evitar os aspectos mais severos da retribuição divina. Essa profecia nos convida a refletir sobre nossas escolhas e buscar a salvação enquanto ainda há tempo. 4. A marca da besta. Entre os símbolos mais debatidos e alarmantes do livro do Apocalipse, essa marca representa lealdade ao anticristo, com repercussões eternas para aqueles que a aceitarem. Apocalipse 13, 16 e 17 descrevem essa marca como obrigatória para todas as pessoas, independentemente de status ou riqueza, exigindo que tenham uma marca na mão direita ou na testa para realizar transações comerciais. Essa marca vai além de um simples identificador físico. Ela representa um compromisso espiritual de fidelidade às forças malignas. Além disso, Apocalipse 14, 9 e 10 alertam sobre as consequências terríveis para aqueles que aceitarem essa marca. Qualquer pessoa que adore a besta e sua imagem e receba a marca sofrerá toda a ira de Deus. Esses versículos enfatizam a escolha crucial enfrentada pela humanidade em tempos de tribulação. Permaneceremos fiéis a Deus ou cederemos às influências de um mundo dominado pelo anticristo? 5. A besta e o falso profeta. No livro do Apocalipse, 2 dos personagens mais ameaçadores são a besta e o falso profeta. Essas entidades formidáveis surgem nos tempos finais como emissários da maldade, trabalhando juntas para enganar a humanidade e afastá-la da verdade divina. Eles representam a máxima rebeldia contra a autoridade celestial e representam uma profunda ameaça espiritual ao mundo. A besta
uma entidade poderosa e corrupta, exerce grande influência para dominar e manipular a humanidade. Seu número notório, 666, é um símbolo sinistro de imperfeição e resistência à ordem divina estabelecida por Deus. Apocalipse 13:8 nos exorta a refletir sobre o significado deste número. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Este símbolo numérico não apenas identifica a besta, mas também representa os esforços falhos da humanidade em governar independentemente de Deus. A besta utiliza sua influência para controlar nações, disseminar corrupção e exigir a adoração de sua imagem. Por outro lado, o falso profeta é retratado como um líder religioso enganador que apoia a agenda da besta usando milagres falsos e sinais enganosos. Este personagem captura as pessoas, levando-as a venerar a besta e aceitar sua marca. Embora se apresente como confiável e até sagrado, sua verdadeira intenção é conduzir a humanidade a uma ruína espiritual ainda mais profunda. Apocalipse 19:20 revela o destino final dessas figuras. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que realizava sinais em sua presença. Com esses sinais, ele havia enganado os que receberam a marca da besta e os que adoraram sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Esses personagens personificam o aumento do engano espiritual e da maldade que se manifestará nos tempos finais. Eles servem como um alerta sobre o perigo de ser seduzido por líderes falsos que aparentam virtude, mas na verdade são contrários à verdade divina. Apesar da influência formidável da besta e do falso profeta, sua queda inevitável pelo julgamento divino é uma poderosa demonstração da supremacia da justiça sobre o mal. Essa garantia profética motiva os crentes com a convicção de que, independentemente da aparente força do mal, ele está destinado ao fracasso. A vitória é garantida para Deus e para aqueles que permanecem firmes em sua fidelidade. A humanidade conseguirá discernir suas mentiras ou muitos sucumbirão ao engano? Essa questão urgente nos convoca a permanecer vigilantes, firmes na verdade e conscientes das ameaças do comprometimento espiritual em um mundo repleto de seduções enganosas. 6. A Batalha do Armagedon. Este confronto decisivo é um dos episódios mais profundos descritos no livro do Apocalipse. Esta batalha final marca o embate entre as forças da justiça, lideradas por Jesus Cristo, e as forças da maldade, comandadas pela besta. Ela simboliza o combate conclusivo que determinará o destino do mundo e anunciará o início do reino eterno de Deus. O termo Armagedon é mencionado pela primeira vez em Apocalipse 16:16 e deriva do hebraico Har Megiddo, que significa o Monte de Megido. Esta região na Palestina, historicamente palco de várias batalhas, serve como um emblema marcante para o confronto definitivo entre o bem e o mal. O apóstolo João relata com vívidos detalhes essa batalha monumental em Apocalipse 19:11-21. Ele descreve o céu se abrindo para revelar Jesus Cristo montado em um cavalo branco. Cristo, chamado de fiel e verdadeiro, exerce julgamento e trava a guerra com absoluta justiça. Seus olhos brilham como fogo e muitas coroas adornam sua cabeça. Ele carrega um nome único, conhecido apenas por ele. Vestido com um manto tingido de sangue, ele é identificado como a Palavra de Deus. Cristo não entra na batalha sozinho. Ele lidera os exércitos celestiais, todos vestidos com linho branco puro, montando cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, representando o poder de suas palavras, com as quais ele derrotará as nações. Em seu manto e em sua coxa estão inscritos os títulos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
A besta, juntamente com os reis da terra e seus exércitos, reúne-se para enfrentar Cristo e suas forças celestiais. Eles se unem em desafio, mas sua resistência é inútil. O desfecho dessa confrontação é decisivo e claro. A besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo, um lugar de sofrimento eterno e separação de Deus. Os inimigos restantes são vencidos pela espada afiada que sai da boca de Cristo. Apenas sua palavra é suficiente para aniquilar as forças do mal. As aves do céu se reúnem para devorar os derrotados, cumprindo a visão do anjo sobre o grande banquete de Deus, onde os adversários da justiça são completamente vencidos. A batalha do Armagedom transcende a destruição. Ela representa o triunfo definitivo de Cristo sobre o mal. Simboliza o fim da rebeldia humana contra Deus e marca o início de uma nova era de justiça e paz divina. Essa profecia impressionante destaca o supremo poder e autoridade de Jesus Cristo e nos leva a refletir sobre nossa lealdade à medida que a batalha final se aproxima. Escolheremos estar ao lado da justiça ou seguiremos caminhos de rebeldia que culminarão em nossa ruína? 7. A queda da Babilônia. A Babilônia, como retratada no livro do Apocalipse, simboliza uma cidade mergulhada em corrupção, ganância e desafio espiritual. Ela representa o emblema máximo da resistência humana contra Deus, ilustrando uma cultura consumida pelo materialismo e pela idolatria. Babilônia é uma advertência sobre as consequências da arrogância e do pecado humano quando atingem seu auge. Apocalipse 17:5. A descreve como uma prostituta sedutora, envolta em opulência e poder, mas destinada à destruição. A inscrição em sua testa permanece enigmática. Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Essa caracterização destaca a Babilônia como o epicentro da corrupção espiritual e da adoração a ídolos. Apesar de sua aparente invencibilidade e atração, seu fim é inevitável. Apocalipse 18 descreve sua queda com intensidade marcante. Um anjo proclama enfaticamente: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de todo espírito imundo, abrigo de toda ave impura e odiosa, e covil de toda fera imunda e repugnante. A riqueza, influência e segurança ilusória da Babilônia desaparecem rapidamente. Os reis, mercadores e marinheiros do mundo lamentam sua destruição, não por virtude, mas porque não podem mais lucrar com sua opulência. Sua tristeza é motivada pelo interesse próprio, refletindo o vazio e a ganância que Babilônia personifica. A destruição da Babilônia é rápida e abrangente, simbolizando o colapso de construções humanas que desafiam a justiça de Deus. Sua queda vai além da ruína física, representa uma purificação espiritual que elimina toda oposição ao plano divino. Essa profecia nos lembra que nenhuma força, por mais invencível que pareça, pode resistir ao julgamento de Deus. A ruína da Babilônia serve como um poderoso alerta para evitar a ganância, a idolatria e a rebeldia, incentivando-nos a alinhar nossas vidas com as verdades de Deus. A narrativa da Babilônia transcende um local geográfico, representa a tendência humana de confiar em riqueza material, poder e sistemas seculares em detrimento do divino. Ela nos convida a refletir sobre nossos fundamentos pessoais. Estamos ancorados em ganhos transitórios ou nas promessas eternas de Deus? No fim, a queda da Babilônia ressalta a vitória da justiça divina, lembrando-nos de que os julgamentos de Deus, embora temíveis, são justos e completos. 8. O juízo final. O juízo final é um dos episódios mais temíveis e decisivos descritos no livro do Apocalipse. Ele representa o clímax da saga apocalíptica, o momento em que cada indivíduo, sem exceção, deve comparecer perante Deus para ter suas ações avaliadas.
Este evento crucial marca o fim de todo o mal e o início da justiça eterna. Apocalipse 20 retrata esse momento com clareza impressionante, começando com a ressurreição dos mortos. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme registrado nos livros. Apocalipse 20, 12. Essa descrição ressalta a imparcialidade do julgamento. Ninguém é poupado. De reis a plebeus, de ricos a pobres, de poderosos a fracos, todos são julgados igualmente perante o trono de Deus. Cada ato, palavra e pensamento será revelado e cada pessoa será julgada com base nos registros dos livros. Para aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida, as consequências são terríveis. Serão lançados no lago de fogo, descrito como um lugar de sofrimento eterno e completa separação da presença de Deus. Apocalipse 20:15 afirma de forma contundente: aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este veredito é definitivo e inabalável, refletindo a justiça plena de Deus contra o pecado e a rebeldia. Para os não arrependidos, este momento é de profundo temor e desespero. Contudo, para os redimidos pelo sacrifício de Cristo, o juízo final não traz medo, mas esperança. Ele marca o fim de todo mal, dor e sofrimento e o início da vida eterna com Deus. Este momento permite aos crentes testemunharem a manifestação plena da justiça e do amor de Deus. A profecia nos lembra seriamente do peso de nossas escolhas e ações nesta vida. Ela nos chama a viver com propósito, com fé e comprometimento em seguir o caminho de Deus. Embora o juízo final apresente uma imagem assustadora, também contém a promessa suprema de redenção para aqueles que confiam na misericórdia e salvação de Deus. Ele marca não apenas um fim, mas um começo, o estabelecimento do reino eterno de Deus, purificado do pecado e repleto de paz. Essa profunda profecia nos convida a preparar nossos corações, examinar nossas ações e garantir nossa inclusão no livro da vida. 9. A criação renovada. Após o juízo final, o livro do Apocalipse apresenta uma visão emocionante de esperança e regeneração. O surgimento de um novo céu e uma nova terra. Neste mundo renovado, o pecado, a morte e a tristeza deixarão de existir, permitindo à humanidade abraçar plenamente o design perfeito de Deus. Apocalipse 21, 1-4 descreve vividamente essa magnífica visão. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Essa imagem apresenta a nova Jerusalém como uma cidade resplandecente e sagrada, onde Deus habitará eternamente com seu povo. As aflições do mundo atual não mais existirão. As Escrituras detalham ainda mais. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa profecia nos lembra de forma comovente que as provações e tribulações da vida são passageiras. Na nova criação, toda forma de tristeza, perda e sofrimento será substituída por paz e alegria eternas. A imagem de Deus enxugando delicadamente cada lágrima reafirma seu amor profundo e cuidado pelos seus. O novo céu e a nova terra simbolizam um lugar de restauração e unidade plena, onde a humanidade e Deus são reconciliados como originalmente planejado. Isso representa o cumprimento da promessa divina de renovar todas as coisas. Essa visão nos convida a olhar além dos desafios imediatos e ancorar nossa esperança na eternidade que virá.
Ela nos assegura que o plano de Deus transcende todo entendimento terreno, prometendo aos crentes um futuro infinito, repleto de paz, amor e alegria na presença divina. Ao longo do livro do Apocalipse, uma mensagem ressoa de forma clara. Jesus Cristo, o Rei triunfante, vence decisivamente todas as formas de mal. Sua vitória é absoluta, eterna e inquestionável, oferecendo consolo a todos que confiam nele. Uma descrição dramática do retorno de Cristo, cheia de poder e majestade, é apresentada em Apocalipse 19, 11, 16. A visão começa com o céu se abrindo para revelar um cavalo branco, montado por aquele chamado fiel e verdadeiro. Ele avança para julgar e guerrear com justiça. Seu olhar penetrante, como chamas de fogo, e as muitas coroas sobre sua cabeça simbolizam sua autoridade suprema. Essa imagem poderosa apresenta Jesus como o vencedor supremo, vestido com um manto tingido de sangue, liderando os exércitos celestiais, que também montam cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, representando o poder de sua palavra para derrotar o mal e estabelecer justiça entre as nações. Em seu manto e em sua coxa estão inscritos os títulos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, destacando sua soberania máxima. Na confrontação final, Cristo derrota Satanás, o anticristo e todas as forças malignas, lançando-os definitivamente no lago de fogo, encerrando seu reinado de terror. Este momento crucial simboliza o triunfo completo do bem sobre o mal e a fundação do reino eterno de Cristo, um reino caracterizado pela justiça, tranquilidade e perfeição divina. Essa profecia nos tranquiliza de que, apesar da aparente escuridão do mundo, a vitória de Cristo é garantida. Seu retorno iminente não apenas erradicará o mal, mas também realizará a visão de Deus de um mundo renovado à sua glória original. Para os fiéis, isso significa a maior esperança, um futuro de paz com Deus, livre de pecado e sofrimento. O triunfo de Cristo sobre o mal nos inspira a permanecer firmes na fé e confiar no plano perfeito de Deus. Ele nos assegura que o mal não prevalecerá. Cristo, sempre fiel e verdadeiro, reinará para sempre. Em momentos de dúvida ou medo, a oração fortalece nossa fé e reafirma o compromisso de Deus em nos guiar e proteger. Que nos unamos em oração por discernimento, paz e coragem, enquanto exploramos as profundas revelações do livro do Apocalipse. Pai Todo-Poderoso, nos aproximamos de Ti com humildade e reverência, buscando Tua orientação, paz e fortaleza. Ao refletirmos sobre as profecias formidáveis e por vezes enigmáticas do livro do Apocalipse, oramos por sabedoria para compreender seu significado e por resiliência para permanecermos firmes em tempos incertos. Lembra-nos de que, apesar da aparente escuridão no mundo, Tu reinas soberano e Teu plano é perfeito. Senhor, fortalece nossa fé para que possamos resistir às provações, tentações e forças malignas que nos desafiam. Encoraja-nos a confiar em Tuas promessas e a encontrar consolo na certeza de que Cristo garantiu a vitória final sobre o pecado e a morte. Guia-nos a viver virtuosamente, com os olhos fixos na vida eterna, prometida contigo. Inspira-nos a ter compaixão e coragem para espalhar Tua verdade e amor, mesmo em um mundo cheio de desafios. Que essas profecias reforcem nossa consciência sobre Tua justiça, misericórdia e graça infinita. Somos gratos, Pai, por Teu amor constante, pela redenção oferecida através de Jesus Cristo e pela certeza de um novo céu e uma nova terra. Em nome de Jesus, oramos. Amém.